Olá, nós estamos começando a nossa quarta aula. Vamos tratar hoje da capitalização mista, tá? E vamos começar com um exemplo. Exemplo 1. Um capital no valor de 1.000 foi emprestado à taxa de 10% ao mês. Observe que esse capital, esse valor presente de 1.000, essa taxa de 10% ao mês, nós já trabalhamos em exemplos anteriores, tanto na capitalização simples quanto na capitalização composta. Fizemos mês a mês cada um deles, né, para apurar o valor do juro e do montante, tá? Então, nós vimos o seguinte, que se n igual a 1, o juro simples constante mensal, que é 10% de 1.000, 10% de 1.000, que é 100, coincide com o juro composto do primeiro mês, que é 10% de 1.000, porque é calculado sobre o valor presente no primeiro período da taxa. Então, o valor futuro, tanto na simples quanto na composta, é igual a 1.100, ok? É bom observar também que tem um outro momento em que o montante, o valor futuro da capitalização simples coincide com o valor futuro da composta, que é no instante inicial n igual a zero. No instante zero, o capital não teve nenhum deslocamento, zero deslocamento. Então, o juro, neste caso, tanto na simples quanto na composta, o juro é zero. Logo, o valor futuro, tanto na simples quanto na composta, é igual ao valor presente, ok? Bom, observamos também que no caso n igual a 3 meses, fizemos o cálculo para n igual a 3 meses, não é? O valor futuro da capitalização simples é 1.100, é menor que o valor futuro na composta, que foi 1.331. Se comparássemos os juros, teríamos também, né, a mesma relação de desigualdade. O juro simples, nesse caso, menor que o juro composto. Nós vamos agora tomar um outro valor de n. Observe que nós estamos seguindo sempre esse mesmo raciocínio de variar o n para ver o que acontece com o valor, não é? Com o valor do capital. Então, vamos lá. Vamos considerar agora, vamos calcular agora o valor futuro das duas capitalizações, simples e composta, só que para um prazo de 15 dias, ok? Bom, esse cálculo a gente já aprendeu a fazer, não é? Primeira coisa é apurar quem é o valor de n. Observe que se trata de uma taxa de 10% ao mês, então eu vou ter que pegar esse prazo de 15 dias, escrever na unidade mês, conversão do calendário comercial, um mês, 30 dias, 15 dias vai corresponder a meio mês, decimal exato, já escrevo aí na forma decimal. Na capitalização simples, não é? FV1, estou chamando de FV1 montante da simples, 1.000 vezes 1 mais 10%, 0,1 forma unitária, vezes N 0,5, 1.050. Na composta, chamar de FV2, 1.000 vezes 1 mais a taxa, 10%, 0,1, elevado a 0,5. Vou na calculadora científica, faço esse cálculo e obtenho 1.048,81. Opa, a relação agora está diferente. Observe que o valor futuro na capitalização simples, neste caso, foi maior que o valor futuro na capitalização composta. E daí para o juro. O juro de 50 na capitalização simples, o juro de 48,81 na composta. Então, aquela relação que a gente tinha visto lá para n igual a 3, agora se inverteu, não é? O valor futuro na capitalização simples, agora neste caso, é maior que na composta. Na verdade, nós podemos generalizar isso. No geral, podemos afirmar que, a partir de um mesmo valor presente, fixa o valor presente, e uma mesma taxa, fixa a taxa de juros, não é? Quando você toma um instante n igual a 0, ou n igual a 1, tanto no simples quanto no composto, nos dois regimes, o valor futuro é igual ao valor presente, correto? Isso vale no geral, qualquer que seja o capital, o valor presente tomado e a taxa, nos positivos, efetivamente. Se n é maior que 1, a gente viu lá o caso n igual a 3, né? O que é n igual a 1? N igual a uma unidade de tempo da taxa, um período da taxa. N maior que 1 significa que o prazo, nesse caso, é maior que um período da taxa. Então, o valor futuro na capitalização simples, neste caso, é menor que na composta. E é também possível afirmar que toda vez que você tomar um n entre 0 e 1, o que significa? Um prazo menor que um período da taxa, que uma unidade de tempo da taxa.
Aí a relação vai se inverter e o valor futuro na capitalização simples é maior que na composta. Tudo que eu falei para valor futuro vale para juro, ok? Por que isso acontece? Por que a gente pode afirmar isso? Bom, nós podemos afirmar isso. Isso é muito fácil de ser visualizado se você faz uma comparação através de um esboço dos gráficos de valor futuro em função de N. Faço N variar, correto? Estou variando o N, o prazo, e observando o valor futuro respectivo para cada N. Então, se você fizer um esboço dos gráficos de valor futuro em função de N, para cada um dos regimes de capitalização simples e composto, para um mesmo capital inicial, um mesmo valor presente PV fixado, e uma mesma taxa I, ambos constantes positivos, a gente vai chegar a uma comparação gráfica que nos mostra claramente aquilo que nós afirmamos acima. Vamos aqui agora mostrar para vocês como é que ficariam esses gráficos. Nós já tínhamos visto que esses gráficos vão se interceptar, né? Tem uma interseção em 2 pontos. N0. Por quê? Porque no instante N igual a 0, não é? O valor futuro é o valor presente. Nas 2 capitalizações. Então, é um ponto que está sobre o eixo vertical e mede exatamente PV. Não é? O outro ponto de intersecção que nós já tínhamos visto é o N igual a 1, um período da taxa. Tanto na simples quanto na composta, é muito fácil verificar que o FV vai ser PV vezes 1 mais I. Tá? Então, tem esses 2 pontos já de intersecção. E nós vimos também que, se a gente olhar a função montante, né? Montante função de N na capitalização simples, a gente tem uma função do primeiro grau em N, não é? Então, o gráfico disso aí é uma reta. Como eu já tenho os 2 pontos, eu posso esboçar esse gráfico aí e traçar a reta, que seria, então, o gráfico de FV em função de N na capitalização simples. Só que nós vimos que no caso da capitalização composta, por causa daquele fator de acumulação de capital, que é 1 mais I elevado a N, a variável está no expoente, neste caso o gráfico é uma curva exponencial, crescente, porque a base dessa exponencial é 1 mais I, né? Que é um número maior que 1. A reta também crescente, porque o coeficiente angular da reta também é maior que 0, no caso. Tá? Então, no caso da função exponencial crescente, esse gráfico que está traçado aí de vermelho, passando por esses 2 pontos. Então, quando você observa sobre o mesmo sistema de coordenadas cartesianas esses 2 gráficos, observe que nós tomamos restrito ao primeiro quadrante, porque não vai nos interessar, não vai existir para a gente valor futuro negativo, nem N negativo, né? Vamos trabalhar restritos, então, ao primeiro quadrante, com esses 2 gráficos. Quando você observa aí esses gráficos, você vê exatamente o seguinte, que aqueles 2 pontos de interseção serão as únicas interseções, quer dizer, não vai existir nenhum outro valor de N para o qual o valor futuro da capitalização simples seja igual ao valor futuro da capitalização composta apenas nos instantes 0 e 1. Além disso, toda vez que você olha a parte dos 2 gráficos para N maior que 1, à direita do 1, você vai ver que a curva exponencial está acima da reta. Isso significa que o montante da capitalização simples vai ser menor, né? O da composta vai ser maior do que o da simples, ok? Porque a curva exponencial está acima da reta. Mesma coisa para os juros. Agora, quando você observa um instante entre 0 e 1, você vê que essa relação se inverte. Quem está acima é a reta. A reta está acima da curva exponencial, mostrando claramente para a gente que, neste caso, o valor futuro da capitalização simples é maior do que o valor futuro da capitalização composta. Então, aquilo que nós afirmamos lá em cima, né? Aquelas 3 afirmações que nós fizemos, ficam claras quando a gente observa este gráfico. E aí, a gente pode pensar que, para determinados valores de N, tem uma forma de você combinar o uso das 2 capitalizações simples e composta juntas, não é? Com que objetivo? Com o objetivo de maximizar o juro, quer dizer, de obter o maior juro possível, ou de obter o maior valor futuro possível. Isso é exatamente a capitalização mista, não é? Que nós vamos mostrar para vocês primeiro através de um exemplo, e depois nós vamos definir. O exemplo é o seguinte. Um capital no valor de 10 mil foi emprestado por 2 anos e meio a taxa de juro anual de 27%.
Inicialmente, usando a capitalização composta para o número inteiro de anos. Opa, 2 anos e meio. Para os 2 anos, eu vou aplicar a capitalização composta, certo? E depois, aplicando a capitalização simples para o resto do prazo, o meio ano que sobra, só que eu vou aplicar a capitalização simples para o restante do prazo sobre o montante obtido na composta, certo? É isso que o exercício está solicitando que a gente faça. Então, vamos inicialmente colher aqui os dados do problema. Você tem um valor presente de 10 mil, uma taxa de 27% ao ano e um N de 2,5 anos, 2 anos e meio, ok? E aí, a gente vai fazer exatamente o que o exercício está nos solicitando e calcular o valor futuro, não é? Correto? De acordo com esta regra aí, que nos foi proposta. O valor futuro, que eu estou chamando aqui de FV1, é igual a 10 mil, que é o capital, inicialmente a composta para 2 anos. Então, vezes 1 mais a taxa de 27%, na forma unitária dividida por 100, elevado ao quadrado, que são os 2 anos. Observe que quando eu escrevo 10 mil vezes 1,27 elevado ao quadrado, eu tenho aí a parte da composta. Isso vai gerar o montante da composta. E sobre ele, diretamente, eu aplico a capitalização simples para o meio ano que falta. Então, eu multiplico isso aí pelo fator 1 mais taxa de 0,27 vezes o prazo de 0,5. Quando eu faço essa conta, não é? Eu posso somar logo o 1 com 0,27, obter essa expressão que está aí abaixo. Posso inserir essa expressão na calculadora diretamente, com os parênteses, tudo direitinho, exatamente como está aí. Um cuidadozinho com esse parênteses, porque tem uma adição e uma multiplicação. Tem que fazer primeiro a multiplicação. Se você escreve na calculadora científica exatamente como está aí, ela já compreende e já faz exatamente na ordem que tem que ser feita. E aí você obtém o resultado de 18.306,42, tá? Este valor, a gente pode pensar em comparar. Qual seria o montante obtido se eu usasse a capitalização composta para 2 anos e meio? Ou seja, se eu usasse a convenção exponencial. Por que pensar em aplicar a convenção exponencial, a capitalização composta para comparar? Bom, como eu tenho um N maior que 1, seguramente o montante da composta já é maior do que o da simples, não é? Então, não faz muito sentido comparar com a simples, faz mais sentido aí, neste caso agora, comparar com a composta. E eu vou calcular o valor futuro, não é? No caso da capitalização composta. A gente pega 10 mil e aplica diretamente, né, os 27% ao ano, por 2 anos e meio, e obtém um valor de 18.176,46, menor do que o que eu obtive anteriormente. Isso que eu mostrei no exemplo 1 é exatamente a forma como funciona a capitalização mista, que agora nós vamos definir, tá? Inicialmente, você tem o quê? Um capital inicial PV, uma taxa de juros I e um prazo N. N significa que esse prazo já está escrito na mesma unidade de tempo da taxa. Então, o que você tem que fazer inicialmente? Separar N em 2 partes. N vai ter que ser escrito como uma soma, que eu estou colocando aqui como N1 mais N2. O que eu estou chamando de N1? Exatamente a parte inteira de N. Então, N1 vai ser a parte inteira de N, e o que sobra, quando você tira a parte inteira, é algo que é um número localizado entre 0 e 1. E eu estou chamando isso de N2. N2 é maior ou igual a 0 e menor que 1. Tá certo? Então, dessa forma, eu posso definir a capitalização mista dizendo que ela consiste em aplicar a capitalização composta para o prazo N1, não é? E sobre o montante obtido, aplicar a capitalização simples no prazo N2, ok? E a gente pode escrever essa relação, né? FV igual a PV vezes 1 mais I elevado a N1, e em seguida, vezes, novamente, o fator da capitalização simples. 1 mais I vezes N2, ok? Esta relação define, então, a capitalização mista, tá? Uma coisa, 2 observações, na verdade 3. Primeiro é o seguinte, bom, imagine que esse N2, né, seja 0, ou seja, você vai ter um N inteiro, não é? A parte não inteira entre 0 e 1 é 0. Significa que o N é inteiro. Se o N for inteiro, observe essa expressão aí, que define o FV,
né? Se N2 é zero, essa parte da capitalização simples, I vezes N2 vai zerar, somado com 1, o que resta é somente a capitalização composta. Então, se N é inteiro, ou seja, N2 é zero, a mista vai coincidir com a composta. Já se N for um número entre 0 e 1, o que significa N em um número entre 0 e 1? Que a parte inteira que eu chamei de N1 é zero. Então, se a parte inteira é zero, olha lá de novo na expressão que define o FV, se N1 é zero, 1 mais I elevado a N1 dá 1. E esse fator desaparece e fica somente a capitalização simples, tá? Então, no caso de N ser um número entre 0 e 1, a mista vai coincidir com a simples, correto? O que a gente pode concluir aí? No caso inteiro, coincide com a composta. No caso N entre 0 e 1, coincide com a simples. Em que situação você vai efetivamente conseguir combinar as duas capitalizações? Né? Somente quando N é não inteiro maior que 1. Quer dizer, tanto N1 quanto N2 são diferentes de zero. Então, neste caso, de um N não inteiro maior que 1, você consegue combinar mesmo os dois regimes. Isso, não é a capitalização mista nesse caso, e nesse caso ela é chamada, ela é também conhecida como convenção linear. Quer dizer, quando efetivamente você consegue combinar os dois, a capitalização mista também é chamada de convenção linear. E a gente afirma também o seguinte: se N é não inteiro maior que 1, observe, isso não significa que você vai aplicar diretamente a capitalização mista. Quem indica que capitalização vai ser usada, se a simples, a composta ou a mista, é o exercício. Se você tiver um exercício de N não inteiro maior que 1, e você for utilizar, o exercício solicita que você use a composta, então, neste caso, a composta é chamada de convenção exponencial, tá? É muito importante que vocês tenham compreensão total desses nomes que definem essas capitalizações. Nós vimos anteriormente que quando a gente diz que o juro é linear, a gente está querendo dizer que se trata do juro simples, ou seja, da capitalização simples. Vimos que juro exponencial significa que é para utilizar a capitalização composta, tá? Então, juro composto ou juro exponencial, capitalização composta. Convenção exponencial, também capitalização composta. A gente usa exclusivamente convenção exponencial para N não inteiro maior que 1, mas eu posso só falar mesmo capitalização composta, não tem problema. E convenção linear é que é a capitalização mista propriamente dita, em que você consegue combinar os dois regimes, tá? E aí agora nós vamos fazer mais um exemplo, o exemplo 2. Um empréstimo no valor de 3.000 foi contratado em 22 de dezembro de 2019, a taxa de juros de 4% ao mês, considerando a capitalização mista, e foi quitado em 12 de março de 2020. Bom, nós temos agora um problema em que o prazo é apresentado, não é? Como dia, mês, ano que começa a operação, dia, mês, ano que termina. Já vimos isso algumas vezes, que neste caso a gente tem que calcular o número exato de dias para obter o prazo, e a gente vai começar fazendo isso. Tínhamos visto que essa contagem exata de dias deve levar em conta os meses que são de 30, de 31. Se tiver fevereiro, olhar se é bissexto ou não. Por quê? Porque se for bissexto vão ser 29 dias, se não for bissexto, 28. Eu tinha lembrado a vocês que dentro de um ano, os únicos 2 meses seguidos de 31 são julho e agosto. É claro que na sequência de tempo corrido, não é? Você tem outra possibilidade de 2 meses seguidos de 31, que são dezembro e janeiro do ano seguinte, não é? Que é o que acontece aqui no caso do exemplo. Então, vamos lá. Dezembro de 2019, dezembro, mês de 31, o empréstimo foi contratado dia 22, completa um dia 23, quer dizer, eu começo a contar de 23, então o número total de dias de dezembro é 31 menos 22, que são 9 dias. Fevereiro é o mês completo, né? Desculpe, janeiro, depois de dezembro vem janeiro. Janeiro é o mês completo de 31. Fevereiro de 2020 é bissexto, 29 dias. E março vai até o dia 12 de março, então mais 12 dias. Somo isso aí e encontro então o prazo de 81 dias. E agora eu devo aplicar a capitalização mista, o que significa que eu vou ter que obter o valor de N1 e o valor de N2. Lembrando que eu tenho uma taxa de juros mensal. Então, eu preciso olhar esses 81 dias e ver
quantos meses inteiros tem aí? Quer dizer, agora a conversão é comercial. Essa contagem foi exata, mas sempre que a gente tiver que converter para a unidade de tempo da taxa em mês, a gente vai usar a conversão segundo, né, a relação comercial de um mês, 30 dias. Então, os 81 dias tem quantos meses inteiros aí? 2. 60 dias, não é? Então, eu tenho que, neste caso, N1 é 2 meses, e o que sobra, não é? Quando eu retiro esses 2 meses de 30 dias, 60 dias, sobram 21 dias. Esses 21 dias eu também vou ter que escrever na unidade mês, fica uma fração do mês, 21 sobre 30, naturalmente uma fração que gera um número entre 0 e 1, porque N2 deve ser um número entre 0 e 1 para fazer sentido aplicar aí a simples, que é onde o montante é maior, não é? Então eu tenho um PV de 3.000, uma taxa de 4% ao mês, faltou escrever ao mês aí, tá? Mas isso está lá no dado do problema, que a taxa é mensal. N1, 2 meses, e N2 igual a 21 dividido por 30 meses. E agora eu vou aplicar a fórmula, né, de FV para obter o valor futuro. 3.000 vezes 1 mais taxa de 4% ao mês na forma unitária, 0,04 elevado ao quadrado, vezes, agora o fator da simples, 1 mais taxa de 0,04 vezes o N em mês, fração do tempo que resta, 21 sobre 30, tá? Na expressão da composta, eu somo logo 1 mais I, não é? A expressão da simples eu deixo como está. Então, eu fico com FV igual a 3.000 vezes 1,04 elevado ao quadrado vezes 1 mais 0,04 vezes 21 sobre 30. E aí, faço esse cálculo numa calculadora científica, exatamente da forma como está aí, coloco os parênteses do mesmo modo que está aí, e obtenho aproximadamente 3.335,65, ok? Se encerra a nossa aula de capitalização mista. Até a próxima. Um abraço para vocês.